Olá, boa tarde. Vamos retomar agora as atividades do Encontro Colibri 2023 com a mesa 4, composta pelo Denner Ferrari, Giovanna Oliveira, Marilene Lemos e Fábio Barbosa Filho e Isabela Santos. Nós vamos começar pelo trabalho do Denner, que está aqui conosco, intitulado A Constituição de um Saber Linguístico sobre os dialetos paranaenses. Denner, eu vou passar a palavra para você. Boa tarde, boa noite. Eu vou partilhar minha tela. Então, bom, eu me chamo Denner, eu sou doutorando em Linguística no IEL, sob orientação da professora Ana Cláudia. É, Atualmente eu estou na França, na École Normale Supérieure, de Lyon, realizando um estágio de doutorado sanduíche, e o que eu vou apresentar hoje é é um relato da minha pesquisa que está em andamento, e apresentar alguns resultados, mas não é nada muito fechado ainda, porque eu ainda estou no começo, da pesquisa. Vamos lá. Bom, então, essa exposição eu pretendo basicamente apresentar a problemática da minha tese, e as questões que estão aparecendo para mim, alguns desafios e perspectivas da construção do corpus, que eu já realizei, estou realizando. Vou apresentar algumas análises mais detidas, de um artigo que foi recentemente publicado, na revista Porto das Letras, e, por fim, vou apresentar minhas referências. É basicamente isso, é bem rápido. Bom, vamos lá. Então, a minha pergunta-problema, que ainda estou delineando ela, é a seguinte, né? Até o momento. Como se constituiu ao longo da história um saber sobre a diferença linguística do português falado no Paraná, né? Então, essa é uma pergunta que é uma pergunta ampla e ela se apoia sobre as noções de unidade e diversidade, e ela também pergunta sobre os limites do igual e do diferente, né? Então, é, qual é o limite da língua portuguesa? Qual é o limite dos dialetos? Qual é o limite do que é igual e do que é diferente, né? São essas questões que estão me pegando, né? Então, o que eu quero saber são como as diferenças linguísticas de uma região específica da língua portuguesa, né, da língua portuguesa falada numa região específica, foram sendo percebidas e descritas ao longo da história por diferentes autores, em diferentes obras, ligadas a diferentes instituições e teorias, né? Bom, quando a gente vai fazer essa pergunta, né, e vai procurar as respostas nela, né, na bibliografia ou mesmo na internet, aparece muita coisa, né? E algumas das noções que aparecem no meu corpus, né, são as noções de falar paranaense, linguagem paranaense, sotaque paranaense, chibolete curitibano. Aparecem também algumas variações de sotaque curitibano ou linguagem curitibana, falar curitibano. Aparece também gíria cabocla, dialetos, dialeto paranaense, entre outros, né? Você tem, então, aí uma série de noções diferentes entre si, mas que tem, entre todas elas, se compartilha uma determinada uma percepção de algo que é diferente, que há uma diferença linguística entre dois lugares, né? Sendo um desses lugares o Paraná, né? Ou Curitiba, etc., né? Depende do texto que a gente está analisando, né? Mas, como é preciso reunir é preciso reunir e dar uma unidade a esse material, eu optei por utilizar a noção de dialeto ou os dialetos paranaenses, né, com o S entre parênteses, porque as maiores descrições dialetais que eu estou analisando, que são os trabalhos realizados no final da década de 90, eles apontam para dialetos paranaenses, né?
Então, o que eu quero saber é como você chega nessa definição de dialetos paranaenses, né? E aqui, para dar um exemplo do que eu estou falando, é o seguinte. Então, de um lado, a gente tem a primeira descrição dessa diferença linguística falada, de um português falado no Paraná, que é a viagem de um viajante francês, que se chamava Saint-Hilaire, que foi um botânico que esteve no Brasil entre 1916 e não, entre 1816 e 1822, e em 1820 ele passa pela região dos Campos Gerais, mais especificamente na cidade de Castro, no Paraná, que na época não era Paraná, era uma região de São Paulo, e ele faz uma descrição da diferença do português falado nessa região, né? Então, ele diz o seguinte: será um erro supor que a maioria dos habitantes dos Campos Gerais seja composta de mestiços. Ali um número infinitamente maior de brancos puros do que nos distritos de Itapeva e Itapetininga, e à época de minha viagem, quase todos os operários da cidade de Castro pertenciam à nossa raça. Não é, pois, de admirar que os habitantes dos Campos Gerais, apesar de sua profunda ignorância, falem um português muito mais correto do que os que habitam os arredores da cidade de São Paulo. Eles não pronunciam, por exemplo, o CH como se fosse TS, nem o G como se fosse DZ. Essas modificações foram introduzidas pelos índios na língua portuguesa, e os colonos dos distritos de Castro e de Curitiba pouco contato têm com os indígenas. Do outro lado, você tem uma apresentação de um livro publicado em 2015 pela editora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que se chama O Falar Paranaense, e aí você tem uma descrição totalmente já sem referências de uma coisa dos dialetos do Paraná, né? Que é o seguinte: não existe o dialeto paranaense, e o negrito está no texto original. O estado tem pelo menos três grandes áreas dialetais. O falar paranaense tradicional corresponde à ocupação vicentina, centro, sul, litoral. A segunda área se formou com a vinda de imigrantes gaúchos e catarinenses, à cata de terras mais baratas, desbravando as matas do sudoeste e do oeste do Paraná, transformando-as em áreas agricultáveis. A terceira área linguística corresponde ao norte e ao noroeste do estado, colonizados por migrantes mineiros e paulistas que vieram explorar a cultura do café na rica terra roxa. Então, só para dar um exemplo, o que eu quero saber é como é que você passa de uma pequena descrição, de uma percepção feita por um botânico, para uma descrição total do estado completo, dialetal, feita por linguistas, etc., né, e que já está bem naturalizada. Como é que se passa de uma coisa à outra, né, do século XIX até o século XXI? Então, eu realizei diversas consultas, né, enquanto eu estava no Brasil, né, especificamente, né, no Instituto Histórico Geral, o Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, a Biblioteca Pública do Paraná, ao Arquivo do Exército, em algumas outras instituições paranaenses e também algumas instituições maiores, né, nacionais, como a Biblioteca Nacional, etc. E agora eu também estou realizando algumas pesquisas de arquivo aqui na França, né? E todas essas pesquisas me levaram e a leitura de trabalhos me levaram ao estabelecimento de algumas séries, né? Que eu já consegui delimitar, né? Então, primeiro você tem não vou me aprofundar muito nisso, porque ainda está bem no começo, mas você tem no primeiro momento, ainda no século XIX, os primeiros traços de uma diferença linguística no Paraná nos relatos de viagem. Então, você tem, como por exemplo, o relato do Saint-Hilaire, e você também tem algumas descrições de algumas palavras, né, em outros relatos. Depois, durante o século XX, você já tem a construção de léxicos, vocabulários e glossários regionais, né? Em livros de literatura ou eh, em livros feitos por pessoas que não necessariamente são linguistas ou estudiosos da linguagem. E, por fim, você tem as descrições dialetais mais fortes, justamente quando
já existem as universidades no Paraná, né? No caso, a UEM, a UEL e a UEPG, que são da década de 60, mas essas descrições só vão aparecer na década de 90. E a outra no começo dos anos 2000, em 2001. Mas a partir de um trabalho que já vem lá de trás, né? Que já vem com a construção desses léxicos, vocabulários e glossários regionais, né? Ao mesmo tempo que você tem esse trabalho progressivo, você também tem coisas menos sérias que também aparecem, nessas pesquisas. Então, uma das coisas que eu me deparei é que o leite, né, que é uma coisa muito comum, né, que é o e em final de palavra, que ele não tem alçamento, né, ele não se transforma em i, como por exemplo em São Paulo, que leite vira leite. Uma das coisas que se diz muito frequentemente é que isso se deve à imigração dos poloneses e que, para que os poloneses entendessem o que se estava falando, era preciso falar muito claro, como estava escrito, e aí esse falar como está escrito virou sotaque paranaense. Então, mas isso não tem lastro nas pesquisas linguísticas, nenhuma descrição linguística trata disso. Então, mas está na mídia, está em podcast, está no Instagram, como é que você lida com isso, né? É uma pergunta que ainda está em aberto. Por fim, eu queria apresentar a análise de um trabalho que foi publicado no, na, na revista Porto das Letras, e que é do trabalho do José Júlio Cleito da Silva, que é esse cara aqui, e que ele produziu um glossário que se chama Gíria Cabocla do Sul do Paraná. Bom, eu não vou, como faltam só 4 minutos, nessa época, só eu queria falar que toda essa parte em verde estava em litígio, e a parte em vermelha é onde passam as divisas territoriais hoje entre Paraná e Santa Catarina, de modo que todo o sudoeste e parte do sul do Paraná estava em disputa com Santa Catarina, né? E esse José Júlio Cleito da Silva, ele foi um deputado que lutou em favor que essas terras, todas essas terras em verde, pertencessem ao Paraná. E ao escrever o Gíria Cabocla do Sul do Paraná, acontece que essa região em verde, que hoje é o oeste de Santa Catarina e parte do Planalto Norte de Santa Catarina, ele defendia que era o sul do Paraná. E isso está marcado no próprio título do vocabulário. Mas para você entender isso, você precisa entender o contexto, que ele mesmo, ele chegou a pegar em armas, etc. Eu não vou, como o tempo está curto, eu vou deixar o convite para leitura. Mas, então, no título, você tem uma marcação muito forte que a gíria cabocla se fala no sul do sul do Paraná. Só que quando você vai para o prefácio, você vai ver que a gíria cabocla do sul do Paraná é falada pelos antigos habitantes do sul e sudoeste paranaense, ou seja, você já tem uma. Não é só do sul, é do sul e sudoeste, ou então na região meridional do nosso estado. Mas também tem muitas dessas palavras são peculiares a toda a região meridional do território nacional, né? Então, se você tem uma definição muito clara no título, né, que a gíria cabocla é do sul do Paraná, no prefácio você tem uma hesitação, né, que tem justamente a ver com a fluidez da língua, né, com a fluidez das variantes da língua, né, das variedades, que não podem ser amarradas a uma determinada região, né, mesmo que se queira. Por fim, eu queria só apontar uma última coisa que diz respeito às questões dos verbetes, né? Que é a definição sinonímica dos verbetes, que é a definição mais comum que tem no verbete, em que se coloca de um lado a gíria cabocla e de outro lado, para definir a gíria cabocla, você usa palavras muito mais neutras, muito mais comuns na língua nacional, de modo que você tenha uma espécie de tradução e do modo que você tenha o autor é, trabalhando como se fosse uma espécie de tradutor que conhece duas línguas,
dois espaços diferentes, né? E por fim aqui estão algumas referências. Era isso. Eu permaneço aberto para perguntas e também deixo o convite para que leiam um artigo que foi recentemente publicado na revista Porto das Letras, que se intitula José Júlio Pleito da Silva e a Gíria Cabocla do Sul do Paraná na História das Ideias Linguísticas do Brasil. Era isso. Muito obrigado. Obrigada, Denner. Agora eu passo a palavra a Giovana Costa de Oliveira, aluna de iniciação científica da UFSCar, sob orientação da professora Luciana Nogueira, e foi também minha co-orientanda de IC. Você pode ir rolando por aqui, tá? Boa tarde a todos. Meu nome é Giovana e eu faço bacharel em Linguística na UFSCar. E eu sou parte de um projeto de IC que se chama Efeitos de Sentido na Definição da Profissão Linguista, um estudo em História das Ideias Linguísticas. E para uma contextualização inicial, eu queria esclarecer o meu período, né, de pesquisa, que começou em 2022 e terminou agora em 2023, então foi durante um ano. E eu desenvolvi um interesse em uma pesquisa de iniciação científica no campo da linguística, ainda na pandemia, que foi quando eu entrei ainda, em 2021. E antes mesmo de ter aula com a professora Luciana, ela tinha mostrado interesse em recrutar alguns alunos para fazer parte desse projeto interinstitucional, né, como a enciclopédia voltada para profissionais da linguagem, e eu me disponibilizei a continuar esse projeto em conjunto com ela. E a minha pesquisa, ela visa, né, analisar esses efeitos de sentido da profissão do linguista afiliado aos âmbitos da análise do discurso e história das ideias linguísticas, né, que compõem a minha metodologia. E assim a gente pega esses projetos pedagógicos dos cursos de bacharelado em duas instituições paulistas, que foram escolhidas a UFSCar e a Unicamp. E eles a gente entende que são projetados sentidos sobre o profissional que é formado nessas duas instituições e a gente vai analisar como é visto frente ao mercado de trabalho. E aqui, mostrando como foi organizado, a primeira etapa foi centralizar a região, né, para obter os recortes dos planos pedagógicos e, em seguida, entender que os textos que pegamos, a gente vê como elementos discursivos que são presentes, né, no material, nos recortes, nos planos, que fazem parte do nosso corpus, e assim fornecem um meio de interpretação para esse desenvolvimento que a gente consegue analisar. E assim, como terceiro tópico, a gente vê que entra no nosso campo teórico-metodológico, que foram as resenhas, né, produzidas a partir da bibliografia, uma extensa bibliografia, e a metodologia, ainda aprofundada mais um pouco, que é sobre fatos discursivos que estabelece relações com a noção de textos com outros textos, ou seja, discurso com outros discursos, né? Eles não são fechados entre si. E aqui, mostrando o primeiro, eu queria apresentar para vocês que o curso de linguística, ele é muito, assim, ele não é muito difundido, né? Ele tem uma concentração maior no estado de São Paulo e só uma em outra região, que é a UFG, a Universidade Federal de Goiânia. Então, como tínhamos três opções, escolhemos logo a UFSCar e a Unicamp. Por quê? Porque a UFSCar, primeiro, a gente tem uma coisa assim meio familiar, assim, né? Estamos estudando lá. E a Unicamp, que ao pesquisar sobre linguística foi uma das ênfases, né, que foi mostrado diretamente para mim e imagino também para outros alunos. Então, eu acredito que sejam duas instituições que são muito, digamos que famosas nesse âmbito linguístico.
E aí, voltando para a metodologia em AD, a gente utiliza os conceitos de a noção de recorte apresentada por Orlange, que seria basicamente, né, uma unidade discursiva, que seria a relação entre linguagem e situação. A perspectiva de arquivo, de acordo com a obra Ler o Arquivo Hoje, de Pechet, né, que é esse grande documento que a gente consegue fazer uma leitura mais aprofundada e com um tópico mais central a seguir, além da noção da definição do âmbito discursivo. E aprofundando um pouco esses conceitos, né? O estudo da noção de arquivo, conforme Pechet, ele abordou a importância de gestos de leitura, que assim proporciona uma base teórica para a pesquisa e seleção de princípios que facilitariam sua execução. Ou seja, o arquivo, conforme Pechet, é exatamente este documento que a gente centralizou no nosso corpus, juntamente com o gesto de leitura, ou seja, a nossa interpretação, o nosso olhar teórico e metodológico frente às análises. Então, pensar na definição é justamente ainda lidar com essa interpretação, né, regida pelas condições de produção dos sentidos que são determinados na história, ou seja, o pré-construído. E essa parte que a gente fala sobre definição, o artigo da professora Luciana, ela foi muito importante porque o trabalho dela contribuiu bastante para eu entender, né, o que seria a definição no âmbito discursivo, já que o trabalho dela foi muito vigente ao status de imigrante, né, a definição do imigrante. Então, por último, uma das principais questões, né, foi o recorte, que ele estabelece a forma como os sentidos são determinados em informações discursivas diferentes, uma vez que cada uma representa um ponto histórico, um momento histórico no ponto de vista da significação. Então, o recorte em si foi muito importante para facilitar as análises e foi elaborado estrategicamente de acordo com a nossa finalidade. Então, as análises dos recortes nos proporcionaram uma visão crítica sobre as emendas nas instituições, né, escolhidas, sendo um tópico de discussão acerca das disciplinas, bibliografia e definições do curso de maneira problematizada. Então, a gente foi pegando, comparando disciplinas, a bibliografia de cada disciplina, como eram definidas emendas, como que eram construídos os sentidos que davam essa direção aos ingressos, né, aos ingressos ao mercado de trabalho. E aqui algumas amostras dos recortes, né? Primeiro, do projeto pedagógico da Unicamp, a gente pode ver que, assim, o curso de Linguística começou a funcionar em 1970 na IFCH e estava organizado com disciplinas introdutórias que faziam parte do ciclo básico em Ciências Humanas e disciplinas mais avançadas. E aí, com esse viés histórico, a gente pode comparar com o da UFSCar, que, em setembro de 2007, em consonância com as propostas do Reúne, os professores da área de Linguística e Língua Portuguesa do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Linguística reuniram-se e decidiram elaborar e encaminhar uma proposta de bacharelado em Linguística junto ao projeto do Reúne UFSCar. Então, eu peguei esses recortes nessas amostras logo para mostrar que cada um produz sentido, cada um faz uma alusão do seu momento histórico da qual o curso foi constituído. Então, a gente pode ver que, primeiramente, a UFSCar ela é um pouco mais nova, né, em comparação com a Unicamp, e assim, obviamente, ela vai ter outros alinhamentos com os estudantes, outras nuances. Então, né, sobre as línguas estrangeiras, que eu achei interessante comparar também, na Unicamp, né, no projeto pedagógico, aparece assim: entre as obrigatórias, inclui-se 4 semestres em uma língua estrangeira, francês, inglês, alemão, italiano ou espanhol, e uma disciplina de latim. Então, comparando com a UFSCar, a gente pode ver que as disciplinas optativas serão disciplinas de 4 créditos oferecidas nos perfis 6, 7 e 8, totalizando 20 créditos. Essas disciplinas poderão ser oferecidas pelo Departamento de Letras, como também pelos demais departamentos da UFSCar. Assim, aqui
eu vou voltar um pouco. Aqui na Unicamp, ele é mais incisivo sobre a obrigatoriedade da língua estrangeira no curso, né? Aí tem a inclusão do latim. O latim ele é muito presente não só como uma disciplina em si, mas também como estudo mesmo. Em outras disciplinas aparece também muito incisivamente. E aqui na UFSCar não tem essa obrigatoriedade, tanto que eu coloquei aqui disciplinas optativas por ser exatamente uma opção dos alunos. Além de que não só a língua estrangeira pode ser uma disciplina optativa, mas também outras disciplinas que também funcionam em outros departamentos da UFSCar. E aqui, ementas, né? Comparando duas ementas, temos a sociolinguística e variação mudança linguística, uma da Unicamp e outra da UFSCar. A sociolinguística presente na Unicamp, ela tem como foco as abordagens entre língua e sociedade nas questões de variação e mudança, abordando também as origens do português brasileiro. Também mencionando que há obras em inglês na sua bibliografia básica, então a gente pode dispor que os alunos devem ter alguma noção da sua língua, né? Da língua em inglês. E aí temos a variação e mudança na linguística. Aqui, o nome está diferente, mas é possível vermos que variação e mudança também aparece na ementa de sociolinguística. Então, é basicamente disciplinas com mesma proposta, mas que variação e mudança tem como diferencial a perspectiva bakhtiniana, como também apresentar na sua bibliografia básica o marxismo e filosofia da linguagem. Então, aí a gente pode ver que tem nuances diferentes, tem nomes diferentes para basicamente a mesma coisa, para ver a mesma disciplina. E aqui, antes de chegar aos resultados, eu queria fazer uma citação da tese de doutorado da Ana Cláudia, que seria: a organização política administrativa de uma universidade produz efeitos sobre o modo como os domínios de saber que ela reúne são significados. Aqui é da página 106, tá? E aqui eu queria pegar a citação logo para mostrar que a universidade, apesar de ter o mesmo nome, oferecer os mesmos cursos, os mesmos bacharéis, ela produz efeitos diferentes e ela reúne esses domínios de acordo com como são os significados, ou seja, como cada um vai emitir esse conhecimento. Então, como os resultados, tomando como base o desenvolvimento da pesquisa e considerando a formação do linguista nos cursos da UFSCar e da Unicamp, é possível notar exatamente nuances de acordo com as abordagens de cada instituição. Na UFSCar, a gente pode ver que a formação do linguista parece ser um pouco mais aberta a práticas interdisciplinares, não só na área dos estudos da linguística, mas também ligada a questões sociais e políticas com caráter inovador e prático em vista da presença de laboratórios. Ou seja, os laboratórios é sim um caráter inovador da UFSCar e essa forma de alunos poderem frequentar outros departamentos com outras disciplinas e ainda contar no currículo, de certa forma, abrange uma questão social, as pessoas saem de suas bolhas, assim, como possamos dizer, e também pelo foco em política, porque temos uma disciplina chamada Políticas Linguísticas, então a gente lida com essas questões também. E na Unicamp, tem uma formação mais voltada para uma compreensão abrangente dos estudos linguísticos, com foco em profissionais ligados à área acadêmica. Então, a Unicamp vê essa questão das línguas, vê uma questão mais teórica mesmo, ligados à área acadêmica, com uns estudos, assim, teóricos, com uns estudos mais voltados a historiadores, aos linguistas, às teorias e afins. Então, podemos ver que existem nuances para cada uma. E essa aqui é um pouquinho da minha bibliografia básica que me ajudou a desenvolver a minha pesquisa. Obrigada. Obrigada, Giovana. Agora eu convido a Marilene a apresentar o seu trabalho, em coautoria com o Fábio Ramos Barbosa Filho,
intitulado Análise do Verbete Fronteira, em 3 edições do Dicionário de Moraes, Notas para um Conceito Discursivo de Fronteira. Marilene? Obrigada, Jussiele. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Está ok para vocês? Boa tarde. Sim. Agradeço à organização do evento pela oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho. Obrigada, Ana Cláudia, Jussiele, demais colegas do Colibri, colegas desta mesa e a todos que estão nos assistindo. Hoje apresento um gesto de síntese do artigo que estou escrevendo em coautoria com o professor Fábio Ramos Barbosa Filho, meu supervisor de pós-doutorado no Instituto de Letras da URGS, a quem também agradeço. Análise do verbete fronteira em 3 edições do Dicionário de Moraes, Notas para um Conceito Discursivo de Fronteira, parte de uma noção de espaço de fronteira a que eu chego na tese de doutorado defendida no IEL Unicamp em 2019. É fundamental, então, para pensarmos as questões norteadoras desse trabalho, esse conceito, né? Assim como trabalhos anteriores, sobretudo aqueles desenvolvidos a partir do fechamento da fronteira Brasil-Argentina no período de pandemia de Covid-19, que estão vinculados aos grupos de pesquisa da ARC, URGS e ao Colibri, Unicamp. As questões norteadoras, então, são como as definições da palavra fronteira funcionam discursivamente. Como as edições do dicionário participam do processo de construção de um imaginário de fronteira. Nós tomamos, então, a descrição da palavra fronteira na primeira edição do dicionário e montamos um campo lexical. E passamos a descrever, então, na íntegra, as entradas desse campo nas 3 edições do dicionário. Fizemos uma descrição detalhada do material, que não será possível apresentar hoje aqui, mas no quadro apresentamos os verbetes que fazem parte da análise, conforme descritos na primeira edição. Fronteira, então, confim, limite, extremo e raia. Visitamos o prólogo da primeira edição do dicionário, que diz assim: a ignorância em que eu me achava das coisas da pátria fez que lançasse mão dos nossos bons autores, para nesses me instruir, e por seu auxílio me tirar da vergonha que tal negligência deve causar a todo homem ingênuo. Os autores com que autorizei os artigos adidos são portugueses castiços e de bom século, pela maior parte. Bem sei que os críticos têm cada um o seu mimoso, e quisera que com ele lhe alegasse, mas eu não adivinho, nem ainda assim fora possível satisfazer a todos. E continua. Aqui, então, eu passo algumas análises, né, a partir do prólogo. Os funcionamentos coordenados e a falta de determinação dos termos na definição de fronteira, como confim, limite, extremo e raia, seriam sintomas de um imaginário de língua portuguesa que sustenta a posição do lexicógrafo para afirmar: contento-me com a autoridade clássica que abone o sentido e a naturalidade da palavra? O que dizem os bons autores que sustentam os efeitos de sentido nessa direção? Para refletir a respeito, tomamos aqui a gramática geral de Port-Royal, logo no início do capítulo 2, que trata dos nomes e, primeiramente, dos substantivos e adjetivos. Os objetos de nossos pensamentos são as coisas, como a terra, o sol, a água, a madeira, o que comumente chama-se substância, ou a maneira das coisas, como ser redondo, vermelho, difícil, sábio, etc., o que se denomina acidente. Os recortes apresentados permitem outra pergunta. A definição de fronteira como confim, limite, extremo, raia, a partir do modo como os termos são apresentados,
considerando o funcionamento da enumeração e a ausência da determinação, comparece na direção de reconhecer os referidos termos como substância, objetos dos pensamentos? Por ora, a partir do material em análise e das relações efetuadas, podemos dizer que a posição do lexicógrafo quanto ao modo de definir o verbete fronteira como confim, limite, extremo e raia, funciona como efeito de um processo de gramatização do português, de um determinado imaginário de língua e de dicionário, assim como de gramática, que remete aos bons autores, tais como os franceses Arnaud e Lancelot. Ampliamos a reflexão proposta com outro recorte da gramática geral de Port-Royal. É possível distinguir duas coisas no nome comum: a significação, que é fixa, quando varia é por acidente, por equívoco ou por metáfora, e a extensão dessa significação, que está sujeita a variar dependendo do modo como o nome é tomado para toda a espécie ou para uma parte certa ou incerta. Apenas em relação a isso, dizemos que um nome comum é indeterminado quando não há nada que indique que ele deve ser tomado de modo geral ou particular. E sendo tomado de modo particular, se é um particular certo ou incerto. E, ao contrário, dizemos que um nome é determinado quando há algo que marca a sua determinação, o que mostra que por determinado não queremos dizer restrito, pois, conforme explicitamos, um nome comum deve passar por determinado quando houver algo que indique que ele deve ser tomado em toda a sua extensão, como nesta proposição, todo homem é racional. A partir do recorte acima, destacamos a significação do nome comum é fixa e um nome comum é indeterminado quando não há nada que indique se ele deve ser tomado de modo geral ou particular. No caso da definição de fronteira como confim, limite, extremo e raia, é possível afirmar que esses termos não trazem marcas de extensão, o que pode ser observado pela ausência de determinantes, produzindo efeitos de transparência da linguagem e de garantia da compreensão, dado que a significação do nome comum é fixa, isto é, nesse caso, as palavras têm sentido intrínseco, são reflexos do pensamento, das ideias. Sobre as lentes da gramática de Port-Royal, nas condições de produção específicas da produção do dicionário e da definição dos verbetes, faz sentido a posição do lexicógrafo em afirmar que a fronteira é um confim, e confim é confim, limite é limite, ou seja, a ideologia produz o óbvio, sem abrir espaço para o equívoco, para a falha, o mal-entendido. Fronteira na relação com os processos político-jurídicos. Na sequência discursiva 9, destacamos confins do reino. Consideramos importante agregar análise à definição de reino nessa mesma edição do Dicionário de Moraes. Aí vem a descrição. Posto isso, é possível parafrasear confins do reino do seguinte modo: fronteiras do Estado regidas por uma monarquia, limites territoriais do Estado sujeitos a um rei, fronteiras político-territoriais do Estado soberano. A partir das marcas linguísticas na primeira edição do dicionário, foi possível construir uma rápida síntese da conjuntura sócio-histórica e política da época em que ele foi publicado. E nós vamos detalhar aqui também. Analisamos como o dicionário, como instrumento linguístico, acomoda e desacomoda saberes institucionalizados na e pela sede da corte do Reino Português, cidade de Lisboa, que determina o que pode e deve ser dito, escrito, o que é aprovado pela censura e o que não é, o que pode e deve ser lido, o que pode cruzar as fronteiras do reino e o que não pode. Lembramos nesse ponto que as remessas de livros destinadas à América também eram controladas na época. A quem interessava, no período pombalino, um dicionário monolíngue de língua portuguesa ser aprovado, difundido e cruzar fronteiras. Em outras palavras, os efeitos e sentido produzidos pela inscrição licença da Real Mesa da Comissão Geral na capa do referido dicionário comparece na direção de reafirmar discursos da Corte do Reino que funcionam como materialidades urbanas que simbólica e metonimicamente representam a cidade de Lisboa, espaço central, funcionando em uma relação de oposição com confins e fronteiras.
Foi possível refletir sobre a emergência do discurso jurídico e sobre os modos e funcionamento da ideologia burguesa. Nessa direção, vimos como o jurídico irrompe em processos simbólicos sustentados na língua, como a demarcação de fronteiras e a conquista de espaços. Entendemos ser possível pensar em como o dicionário intervém em um modo de entender a fronteira e como objeto discursivo participa dos processos políticos jurídicos e dos processos de constituição de sentidos, sujeitos e espaços. Fronteira logicamente estabilizada. Na sequência discursiva 6, a partir da definição de limite, tomamos linha ou sinal que marca e termina qualquer extensão. Linha produzindo efeitos de sentido de conclusão, decisão, demarcação e fim. Tomamos, então, o Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Madrid em relação com o dicionário. A partir da materialidade linguística, raia e linha comparecem como elementos intercambiáveis no Tratado de Tordesilhas. Além disso, estão presentes no material linha direita e linha dada, contudo, a ausência dos termos fronteira, confim, limite e extremo, que farão parte da primeira edição do Dicionário de Moraes, em 1789. De outro modo, predominam termos relacionados à geometria do globo terrestre. E aí vai descrevendo, né? Nessas condições de produção, faz sentido definir o traçado, projetar as áreas de domínio de cada reino, promover a divisão dos dois hemisférios, norte e sul, de polo a polo. No Tratado de Madrid, repete-se os termos raia e linha, este último acrescido dos adjetivos divisória e reta. Ainda termos ausentes no Tratado de Tordesilhas, como fronteira, confim e limite, aparece no Tratado de Madrid, firmado no século XVIII, período de expansão e delimitação das fronteiras na América. A falta de menção ao termo fronteira no Tratado de Tordesilhas pode significar o desenho no mapa, o traço, a projeção, aquilo que está por descobrir no mar-oceano, entre aspas. No Tratado de Madrid, em que os termos dialogam com os verbetes do Dicionário de Moraes, funciona uma fronteira em formação, embora pela memória discursiva se atualize sua fragilidade, desde quando Portugal e Espanha dividiram as então desconhecidas terras americanas, entre aspas, conforme o Tratado de Tordesilhas. A linha retomada nos trechos dos tratados, apresentados como linha demarcatória, linha direita, linha dada, linha divisória, linha reta, instaura efeitos de sentido de uma linha fixa, associada à delimitação, produzida nos mapas, uma fronteira traçada, finalizada, concluída, com um fim logicamente estabilizado, inspirando-nos em Pechet. Nesse processo de formação de fronteiras, de formação de estados nacionais, a dicionarização e a posição de lexicógrafo caminham juntos, exercendo um importante papel na produção e reprodução de discursos das classes dominantes. E, por último, fronteiras desenhadas nos dicionários. Na 10ª edição do Dicionário de Moraes, os verbetes confim e raia estão ausentes. Lembremos que esses termos eram recorrentes nos tratados e limites e nas primeira e terceira edições dos dicionários analisados. Os verbetes são definidos com um maior número de exemplos do campo literário. Nessa edição do dicionário, há uma mudança no modo de definição do lexicógrafo ao adjetivar a palavra fronteira. Aparece fronteira espanhola, fronteira artificial, fronteira convencional, fronteira natural, de certo modo, desmembrando a unidade da palavra fronteira apresentada nas edições anteriores. Nas definições de fronteiras adjetiváveis, comparecem verbos como traçar, estabelecer, constituir fronteiras. A tomada de posição do sujeito lexicógrafo reforça o imaginário de língua ideal, que somente se alcança fundamentando-se nas obras de grandes escritores, e de que o dicionário é o lugar para acomodar saberes eruditos ditos legitimados. Ainda o lugar para moldar o imaginário de fronteira como um limite, uma linha, uma demarcação, no sentido de uma fronteira ideal, a partir de discursos legitimados, como os tratados de limites, as legislações, as gramáticas e as obras de escritores ditos consagrados. Tanto traçar quanto estabelecer, constituir, recuar ou aumentar fronteiras se fazem na língua e pela língua, enquanto as fronteiras vão se desenhando nos mapas, constituindo-se, ampliando-se, elas também são desenhadas no dicionário e rompendo o imaginário de língua e de fronteira
que comporta os discursos ditos oficiais, que represa os sentidos, e nesse movimento apagam-se sujeitos, línguas, discursos cotidianos, a fronteira vivida, na qual funciona o deslimite, e aqui cheguei em Lemos 2019. As referências. Obrigada, muitas graças. Continua na fronteira. Obrigada, Marilene. Eu convido agora a Isabela Brossi dos Santos para apresentar o seu trabalho intitulado Reflexões sobre o Arquivo na História das Ideias Linguísticas, uma visita ao dossiê Amadeu Amaral, do Fundo Paulo Duarte. Passo a palavra, Isabela. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Isabela Brossi dos Santos. Eu sou pesquisadora, membro do grupo de pesquisa do Colibri e atualmente defendi a minha dissertação, né, meu mestrado em Linguística, no mês passado, em novembro. Então, eu vou apresentar um recorte da minha dissertação, brevemente, que já está finalizado. E esse recorte, né, desse trabalho, ele foi realizado, né, entre o ano de 2021 e novembro de 2023, meu mestrado. A minha dissertação tem o título de Entre a Tessitura e a Urdidura do Arquivo, o discurso sobre Amadeu Amaral no Fundo Paulo Duarte. Ele foi orientado pela professora Cláudia Pfeiffer, na História das Ideias Linguísticas. E teve também apoio da Bolsa CAPES. Então, a partir, né, dessa dissertação que eu desenvolvi, eu proponho a seguinte apresentação. Reflexões sobre o arquivo na História das Ideias Linguísticas, uma visita ao dossiê Amadeu Amaral, do Fundo Paulo Duarte. Uma vez que abordarei algumas questões que são interessantes de compreender dentro do nosso campo da História das Ideias. E desde início, né, de início eu já afirmo que esse trabalho não vem de hoje. Ele começou lá na minha iniciação científica, no curso de Letras da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E eu, sendo uma paulista do interior de São Paulo, de Capivari, decidi estudar no interior do Rio Grande do Sul. E acabei, né, nessa mudança, pesquisando e descobrindo questões sobre mim também, sobre o meu falar, denominado caipira, sobre língua, sobre dialeto e tantas outras questões importantes de se pensar numa posição sujeito pesquisador na área da linguagem. E a partir daí, eu passei a pesquisar mais sobre o autor Amadeu Amaral e sua obra, né, O Dialeto Caipira, de 1920. Eu descobri que esse autor é de Capivari, ele é da minha cidade, e que seus estudos versaram sobre o falar caipira da região. Então, dentro da graduação, ainda dentro, né, passei a visitar alguns acervos aqui no estado de São Paulo, nas minhas férias, que contivessem arquivos, documentos, textos na época de Amadeu Amaral, para compreender mais sobre como os estudos que ele fazia cruzavam os caminhos teóricos disciplinares da linguística no Brasil. E com isso, né, ao chegar na pós-graduação, eu escolhi trabalhar com o dossiê Amadeu Amaral, do Fundo Paulo Duarte, localizado aqui no SEDAI, no IEL, da Unicamp, que é o Centro de Documentação Cultural Alexandre Eulálio. Dentro desse centro, existem vários fundos documentais e um deles é o de Paulo Duarte. E a partir disso, eu trabalhei com o dossiê, que é uma parte do fundo do Paulo Duarte. E essa pesquisa, ela envolveu cerca de 48 pastas, na verdade um pouquinho mais, e aproximadamente 150 documentos dos mais diversos gêneros textuais. Então, dentro dessa pesquisa, minhas perguntas principais, né, de dissertação foram: como se configura, né, um discurso sobre Amadeu Amaral no tempo e espaço contemporâneo à produção desse nome de autor, inscrito nas textualidades dos documentos presentes do Fundo Paulo Duarte? Então, eu queria compreender como que Amadeu Amaral estava sendo significado dentro desse dossiê. E depois foram surgindo outras duas que senti necessidade de também procurar um pouco mais para pesquisar. Uma delas, né, é nas textualidades dos documentos presentes do dossiê Amadeu Amaral, quais os processos de significação
estão em jogo nas diferentes formas de nomear, né, no tempo e espaço brasileiro, contemporâneo, a produção desse nome de autor, a língua portuguesa, no do Brasil. Então, a nomeação da língua, o nome da língua era uma questão para mim também. E que língua, né? A gente também problematiza isso. Então, e a outra questão é, como as textualidades dos documentos presentes do dossiê Amadeu Amaral podem nos apontar para uma conjuntura da época, permitindo compreender um pouco mais os caminhos disciplinares dos estudos linguísticos frente a essas conjunturas. Então, essas três principais questões, elas foram o mote da minha pesquisa. Mas, aqui eu vou abordar um pouco mais sobre o meu processo de trabalhar com esse dossiê. Então, quando a gente para ler um pouco sobre o arquivo dentro da nossa área, né, da história das ideias e da análise de discurso, nós vemos que tem um pouco de uma diferença sobre o arquivo na arquivística, por exemplo, tá? Então, segundo esse dicionário do dicionário brasileiro, né, de terminologia arquivística, do Arquivo Nacional, 2005, arquivo é definido como conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte. Ver também fundo. Ou a segunda definição também, instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, processamento técnico, a conservação e acesso a documentos. 3. Instalações onde funcionam os arquivos. 4. Móvel destinado à guarda de documentos. Então, nós temos essas 4 definições do que é arquivo segundo a arquivística. Porém, né, quando nós lemos na nossa área o termo arquivo, e nós temos vários pesquisadores, várias referências bibliográficas que já trabalham, né, com isso, nós temos outras formas de pensar o arquivo, outros modos de ler esse arquivo. Então, para Barbosa Filho, por exemplo, 2019, página 32 e 33, o arquivo coça, incomoda, faz surgir no pesquisador, no leitor, ao mesmo tempo, a pergunta e um efeito de resposta, um suposto saber inscrito naqueles papéis antigos, quase em decomposição. A leitura do documento articula a angústia do ilegível, do truncado e o conforto de um universo possível que se abre. A partir disso, a gente também tem uma citação, por exemplo, do Nunes, né, 2008, página 82, que ele fala: ler os documentos de arquivo conduz a explicitar os gestos de interpretação que subjazem a sua elaboração, evitando-se reproduzir uma história já dada, fixada e mostrando seu processo de construção. Então, a partir disso, a gente olha uma diferença de que o arquivo ele não vai simplesmente ser um conjunto de documentos acumulados, por exemplo, né, como a gente tem aqui nessa definição. Para nós, no nosso campo, o arquivo ele incomoda e ele conduz, né, a explicitar novos gestos de interpretação, ressignificar o nosso olhar quando trabalhamos com acervos, fundos documentais, documentação e tudo isso. Então, também temos uma forma que Pechet, 2014, página 59, apresenta, que afirma que seria do maior interesse reconstruir a história desse sistema diferencial dos gestos de leitura subjacente na construção do arquivo, no acesso aos documentos e a maneira de apreendê-los. Depois também temos outra citação, por exemplo, de Guillemot e Modidier, de 2016, página 115. O arquivo jamais é dado. À primeira vista, seu regime de funcionamento é opaco. Nossa prática atual de análise de discurso retoma as preocupações dos historiadores de mentalidades que, ao construir objetos tais como a morte, o medo, o amor, o profano, o sagrado, colocam em evidência, pela confrontação de séries arquivísticas, regimes múltiplos de produção, circulação e leitura de textos. Então, nós vemos aqui que, ao trabalharmos com o arquivo, nós vamos abrir um mar de possibilidades. E eu, decidindo trabalhar, né, com o dossiê Amadeu Amaral, quando adentrei no SEDAI para trabalhar com as pastas, fui muito ingênua, porque eu
fui naquela ideia de que eu conseguiria manusear as pastas e encontrar de forma um pouco mais rápida e fácil as minhas perguntas. Mas isso não é possível, porque o arquivo ele não é dado e o seu regime de funcionamento ele é opaco, ele não é transparente, né? Como o próprio Guilherme Didi afirma. Por isso, né, ao me deparar com uma infinidade de pastas, porque foram muitas, e são pastas dessa grossura, sim, são 48 pastas dentro desse dossiê, haviam documentos soltos, manuscritos antigos, e eu percebi que meu trabalho não seria fácil, uma vez que eu comecei minha pesquisa durante a pandemia, e os horários de visita ao SEDAI eram bastante restritos, e meu tempo era escasso, e a quantidade era absurda para o trabalho que propus, mas eu continuei, não desisti. Então, em minhas visitas ao SEDAI, ao esperar a entrega de cada pasta solicitada, eu aguardava, ainda ingenuamente, né, ainda no embate para me inscrever em uma tomada materialista da ciência, encontrar de forma mais explícita aquilo que mobilizava as minhas questões. Eu imaginava que as 48 pastas do dossiê, de alguma forma, dariam conta de minhas inquietações. E esse anseio me corroía, ele me angustiava, de maneira que entendo hoje que tal fato faz parte da pesquisa, né? É o processo do pesquisador. Porém, meus anseios foram quebrados e não correspondidos. Transformaram-se em outros, mais adiante. E eu percebi que o arquivo não tem, falta nele. Ele quebra essa ilusão positivista se abrirmos escuta para o que não funciona nele e para o que provoca ruído. E eu olho, então, né, para Amadeu Amaral a partir do olhar de Paulo Duarte, tá? A partir dos gestos de interpretação deste em organizar o seu arquivo. Eu vejo as chegadas do autor até mim de forma inusitada, embaraçada e opaca, fragmentada. E é com essa percepção que eu passo a compreender que o arquivo não é linear e a minha pesquisa também não poderia ser. Por quê? Esse fundo do Paulo Duarte foi colocado, né, ele foi doado para a Unicamp, para o CIARC, Arquivo Central do Sistema de Arquivos da Unicamp, em 1985, logo após quando esse autor faleceu. E Paulo Duarte foi uma pessoa muito próxima de Amadeu Amaral, muito amigo dele, e que estava organizando e chegou a publicar uma biografia sobre Amadeu Amaral. Então, ele foi constituindo documentos lá nos anos 60, 70, muitos documentos sobre Amadeu Amaral, o que acabou hoje constituindo esse dossiê que a gente tem aqui. Quando ele chega no CIARC, nós não sabemos, né, pelo fato de ter passado muito tempo já, se estava organizado dessa forma e o CIARC apenas classificou, catalogou alguma coisa, ou se foi o próprio CIARC que recebeu esses documentos e juntou tudo em formas de vários dossiês, porque no fundo existem outros dossiês de outras pessoas, também outros nomes. E em 1994, esse fundo é transferido para o SEDAI. E a forma como ele chegou no SEDAI, ele ficou desde então. Então, o modo de organização desse fundo foi como talvez o CIARC ou o próprio Paulo Duarte, não sei, a família dele, constituiu em 1985 e ficou dessa forma. Então, até hoje, ele está organizado desse jeito. E dentro desse fundo há diversos dossiês, tem 48 pastas, contendo diferentes documentos, e não há informações precisas de quantos documentos existem no dossiê Amadeu Amaral, tá? Porque são essas 48 pastas com muitos documentos, com uma heterogeneidade muito grande de, sobre e para Amadeu Amaral. Então, são notícias de jornais que o Amadeu Amaral publicou ou que outros autores da época publicaram falando sobre Amadeu Amaral e até vão cartas pessoais, manuscritos, enfim, muitos documentos. E a partir disso, né, foi quando eu estava nesse final de consultar as 48 pastas, minhas questões se fecharam e foram definidas. Eu decidi trabalhar com essas regularidades, como eu falei na minha pergunta de pesquisa.
E eu percebo que a sequência dos documentos não está organizada nem de uma forma linear, nem muito menos cronológica. E então questiono-me quais foram esses critérios, né? Então, até hoje é uma questão que eu vou levando, vamos dizer assim. Eu compreendo, né, de que sempre se trata de uma organização sustentada nesses gestos de interpretação, mesmo quando intermediada por noções e conceitos do domínio disciplinar da arquivística, como compreendemos na DEI e na Hill, HIL. A ciência e os sujeitos cientistas não estão fora dessas injunções ideológicas, e o político lhes constitui também. Então, quando eu estava nesse processo de selecionar documentos para montar o meu arquivo para minha dissertação, eu montei esse quadro aqui, que foi o que me ajudou, vamos dizer assim, a me organizar. E esse quadro, gente, é exatamente uma forma que eu consegui encontrar regularidades para seguir o meu caminho na pesquisa. Então, nós podemos ver, né, que essa imagem é o espelho de um arquivo que eu descrevi na dissertação, e é mais fácil visualizar, né, que tem uma rede de ligações associativas, né, que eu construí com base nos meus gestos de leitura, norteados pelas minhas perguntas-chave, e que sustentaram a seleção e o descarte de documentos. Então, ao visualizar essa rede toda, eu noto que há marcas, há regularidades sobre como Amaral é significado por outros autores da sua época, e há alguns nós, vamos dizer assim, que não podem ser desatados, devido à ausência de outros documentos. Isso quer dizer que há algumas pontas soltas pelo caminho, como a ausência de algumas informações importantes para compreender os documentos, mas que ainda assim já significam, já produzem sentido na falha, na ausência, no equívoco e na falta. E nesse tear que me encontro, vamos dizer assim, eu dispus esses 140 documentos que eu acabei selecionando, né, para o meu arquivo, com essas canetas coloridas. E essas cores me ajudam a ligar. Então, existem documentos que estão na última pasta do dossiê, que vão se relacionar com a pasta primeira. E outros que estão na metade, que vão se relacionar com as últimas, enfim. É uma organização diferente do que a gente tenta pensar na hora de trabalhar com acervos. A gente pensa que vai encontrar tudo organizado de forma linear ou cronológica, nem sempre. E é isso que é bonito, isso que é lindo de trabalhar com arquivo. Mas, enfim, dessa forma, a gente pode ver, né, que rompem, né, essa forma tradicional de se organizar, rompe com a expectativa da lógica de organização com a qual estamos acostumados. Isso me lembra o que Pechet afirma sobre, abro aspas, a pluralidade dos gestos de leitura, que possam ser marcados e reconhecidos no espaço polêmico das leituras de arquivo. Fecho aspas. 2014, página 67. Já que a não linearidade deste dossiê abre espaço para, abro aspas, o deslize, a falha e ambiguidade, a partir dos quais a possibilidade de jogo para o sujeito. Fecho aspas. Ana Cláudia Ferreira, 2009, página 48. Então, para encerrar, já está acabando meu tempo, mostro que há várias possibilidades de leitura e vários gestos quando a gente se propõe a escutar e trabalhar o que o arquivo nos permite. E quando a gente lê as referências bibliográficas é uma coisa, mas quando a gente está vivendo esse processo de se deparar com o nosso arquivo, de encontrar o nosso real, vamos dizer assim, é gratificante, é lindo. Então, eu quero agradecer o tempo, né, disponibilizado, e muito obrigada. Então, a Vitória faz a seguinte questão. Oba! Muito legal, Giovana, aqui ao meu lado. Lembrei muito do texto da professora Ana Cláudia. Saber não é conteúdo, que eu acho que está naquele livro que foi sorteado hoje, né? Não, é outro? No livro que foi sorteado aqui, organizado, publicado lá na Unir, 2022, Língua, Conhecimento e História. Em que, ainda bem que eu não sou uma das organizadoras, não lembro o título do livro, meu Deus. É organizado pelo professor Elcio Fragoso da Unir e por mim, né, publicado em 2022.
em que ela volta. Então, o texto da professora Ana Cláudia, em que ela volta a esse momento da iniciação científica e vai reconstruindo esse trajeto pela história da linguística. E o público presente, alguma questão? Bom, muito legal, gostei de todas as falas. Foi um prazer acompanhar, né, um pouquinho de cada um. A gente diminuiu o tempo para dar mais tempo para debate, então agora vai ser oportunidade de vocês tentar falar um pouquinho mais, né, daquilo que não deu durante a fala. Então, pensando primeiro, né, a fala do Denner. Esse texto foi de qualificação diária, né, de análise de discurso, antes de ir para a França, e eu mesma não contribuí muito, porque foi a orientação da Carolina Rodrigues. Então, para mim, foi bem legal acompanhar, que a gente conversou e ainda não consegui ler, Dani. Olha que assim, eu tô dizendo no YouTube ainda isso. Mas, assim, gostei muito de acompanhar. E tem uma questão, né, sobre quando você vai mostrando, né, que tem aquela coisa dos dialetos paranaenses, diferentes maneiras de nomear, você enumera vários, né? E daí depois a sua questão, como se chega nessa definição de dialetos paranaenses? Eu achei muito interessante, né? Porque aí isso parece que, pelo menos do ponto de vista das descrições científicas, pode ser uma chegada mesmo. Eu não sei se é um consensual. De todo modo, isso diz algo quando a gente pensa na relação entre a língua oficial, nacional, e o regional, né? Como é que a gente vai domesticando a diversidade? Então, de certo modo, talvez mesmo o plural, né, dialetos paranaenses, a gente pode pensar em termos de cristalização, né? Uma cristalização do regional no plural. Então, é nessa relação contraditória mesmo entre unidade e diversidade. Né? Se você puder falar um pouquinho mais disso, aí eu vou querer ouvir, né? E daí depois, agora, o trabalho da Giovana. Então, gostei muito de conhecer, né, o que você está fazendo. Fiquei pensando justamente, né, imagina, no Brasil inteiro, 4 cursos de linguística. É muito pouco, né? E para mim é um mundo linguística. Então, eu gostei muito de ver essa comparação, essa análise contrastiva que você vai fazendo entre a Unicamp e a UFSCar. As nuances, né, que você vai apontando. E aí, no caso das suas considerações finais, foi muito interessante você mostrar como é que na UFSCar você tem uma compreensão sobre a questão das práticas interdisciplinares, né, presentes lá, e aí isso em relação aos perfis dos laboratórios. E aí eu fiquei pensando, porque no meu caso eu fiz, né, um trabalho sobre, claro que você cita tudo na minha tese, né, sobre a história da linguística, e a questão da interdisciplinaridade é o argumento. A interdisciplinaridade é um argumento muito importante, né, que está presente em todos os documentos da história da linguística, na Unicamp e tudo. Isso enquanto argumento. Mas o que eu acho que funciona aqui é uma multidisciplinaridade e não necessariamente uma interdisciplinaridade, a relação entre uma disciplina e outra. Claro que eventualmente a gente tem também, né? Mas por que eu falo de multi? Porque a gente tem 14 áreas concursáveis. São várias áreas que entram como áreas da linguística, né? E recentemente a disciplina de política linguística entrou no catálogo, mas não como disciplina obrigatória, e sim como disciplina eletiva.
ela é obrigatória para o que a gente chama de certificados de assessoria linguística e políticas públicas, e ela é obrigatória também para habilitação em português, segunda língua e língua estrangeira. Mas para o curso de linguística não é. Isso é muito interessante. Então, eu fico pensando que você está fazendo esse trabalho comparando, né, universidades que têm um curso em tempos diferentes, e eu comparava com a USP. E o que a gente percebe é que as universidades vão envelhecendo e vão, parece que ficando mais difíceis de mudar, né? Então, é só comentário mesmo. A obrigatória desde 98. Desde 98. Ah, na USP. É, a Lu está comentando aqui. É que eu comentei com a Lu que na USP, hoje, eu não sei se era antes, precisaria ver, mas hoje, linguística é habilitação para o curso de letras. Não é necessariamente o que a gente tem aqui é bacharelado, e na UFSCar também é bacharelado, né? E lá é habilitação. Você faz o curso de letras e depois você pode fazer uma habilitação em linguística, né? Isso, né? Licenciatura em língua portuguesa, aí tem uma habilitação em linguística. Então, bom, gostei, né? Era só comentário. Aí, para Marilene, comentário, só vou comentar, gente. Também fiquei pensando, Marilene, nossa, muito bom ouvir você falar, né? Tô gostando demais, assim, desse trabalho que você está fazendo junto com o Fábio. E pensando essas diferentes edições, né, do Dicionário do Moraes, tem um momento em que você fala, aí eu acho que seria a questão, talvez uma questão mesmo, né? É, como é que no dicionário tem essa questão do óbvio, né? Do cristalizado, do logicamente estabilizado, que vai se colocando, mas aí eu fiquei pensando em outra coisa, que eu, no meu entender, acontece ao mesmo tempo que o próprio processo de definição pela enumeração de outras palavras, aí tem algo que pode ser pensado em termos de deslizamento, pensar uma palavra por outra, a noção de metáfora no seu sentido mais assim, né? Que o Peixe fala. Ou não necessariamente. Eu acho que sim, mas aí é claro, né? Eu estou de fora. Porque as definições vão se modificando ao longo das edições. Não é uma coisa circular, né? Circular não parece ser circular, porque algumas palavras desaparecem, outras vão se substituindo nesse efeito de sinonímia. Aí queria só ouvir você falar mais disso, né? E da Isabela, muito bom te ouvir de novo, né? A Luciana está aqui do meu lado, a gente comentou, né? Eu participei dessa qualificação e a Lu participou, ela foi debatedora no CETA, então a gente estava aqui conversando e quando você estava falando, né? Então foi muito bom te ouvir de novo, e aí meu comentário, né? Gostei muito de quando você falou que o arquivo, né, ele traz essa essa ilusão, quebra essa ilusão positivista, se você olhar para o que falta nele. Gostei muito dessa fala sua, né? E outra coisa, que enquanto você foi falando, você colocou a questão de que se esse arquivo ele tinha vindo essa organização teria sido feita pelo CIARC, ou já veio assim, o CIARC não mexeu, essas questões que a gente faz, né? Quem mexeu, se não mexeu e como, né? É só achômetro mesmo, posso estar totalmente errado. Mas aí, pensando a minha experiência no CIARC, que foi muito específica e diferente, então, justamente porque eu buscava observar primeiro a história da semântica argumentativa e depois a história da linguística. E quando eu cheguei, eu encontrei tudo prontíssimo
processos. Então, um processo que se chamava Processo IFISH, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Então, que estava ali cronológico, com os documentos organizados, e tinha até um documento que era uma espécie de capa, listando de maneira enumerativa tudo que tinha lá dentro. Então, processo da Unicamp, da reitoria, processo do IFISH, processo do Instituto de Letras, que nunca existiu, mas depois foi o processo do Instituto da Linguagem, e eu encontrei muitas coisas no processo do Instituto de Letras, porque do Instituto da Linguagem só tinha lá a mudança do nome no Estatutos da Unicamp, né? Em vez de Instituto de Letras, passa a ser Instituto de Estudos da Linguagem. Então, estava muito cronológico, muito organizado. Claro que isso não prova nada, porque a universidade tem o interesse de organizar os seus arquivos e de contar uma história de uma determinada maneira, né? Mas é só para contrastar mesmo esse trabalho, né, de confronto com o arquivo, que não me facilitou muito também. E aí, uma complementação, né? Super organizado, pero não mútil. Por quê? Porque quando eu estava fazendo a pesquisa do mestrado, eu queria saber quando que a disciplina semântica argumentativa foi oferecida pela primeira vez, né? E aí, naquele momento, um jeito de fazer isso era procurar os catálogos dos cursos, para ver se estava no catálogo como disciplina obrigatória, sei lá, né? Quando apareceu no catálogo. E eu não encontrava o catálogo de 1975, porque a questão era que o Vogt defendeu a tese dele em 74, que é intitulada Contribuição para uma Teoria Semântica Argumentativa. Em 75, eu não encontro nenhuma informação, nenhum catálogo. Eu encontro o catálogo de 76, que já tem o nome Semântica Argumentativa como uma disciplina. E aí, assim, do nada, eu comentei com o pessoal do CIARC que eu estava procurando isso. E aí eles me disseram, a gente tem aqui uma caixa com boletim de nota e frequência, você quer olhar? Aí era uma caixa tudo bagunçada, né? Enfim, foi uma coisa meio que, né? Quem iria se interessar por boletim de nota e frequência? Antigo, né? Novo até pode ser, mas antigo, né? Bom, no fim, eu soube que a semântica argumentativa, então, se tornou disciplina em 1975, o ano seguinte após a defesa do Vogt, e ainda um plus a mais, eu descobri as notas dos meus professores. Bom, mas é só um comentário mesmo, então vocês respondem da maneira que vocês quiserem. Não sei se a Lu quer fazer pergunta. Tem? Oi, então, como a Ana Cláudia fez comentários, eu vou só agradecer, né, as falas de hoje e fazer uma questão, basicamente, para o Denner e uma para a Marilene. Eu gostei muito de todas as apresentações, há um diálogo muito forte nessa mesa, né, das regiões, de certa forma. E para o Denner, eu acho que eu vou falar mais como doutoranda, a minha pergunta para o Denner. Denner, eu gostei muito da sua apresentação e eu fiquei muito tocada pela citação do Saint-Hilaire. Primeiro eu queria te perguntar se em maio do ano que vem você ainda vai estar em Lyon, que eu vou ir aí para um evento. Não vai estar mais. Então, Saint-Hilaire e esse momento, né, das missões francesas no Brasil, de 1816 a 1822, nesse processo, né, esse período entre a elevação do Brasil, a condição de Reino Unido, de Portugal e Algarves, essa vitória, né, lá na Bélgica, você está aí muito próximo, né, nesse período das guerras, e em 1822, esse momento também envolvendo os processos de independência. Alguns autores eles defendem que esse processo de independência ele começaria com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, já com Dom João. Então,
A minha pergunta era sobre se você buscou situar esse texto dos dialetos que você trabalhou, né? Esqueci o nome dele, do títulos curitibanos e algo assim, o título do livro do Saint-Hilaire, quando ele foi escrito, porque a maneira como ele começa ali falando desse português muito mais correto, esse português dos brancos, os operários da cidade, e esse português muito mais correto do que os que habitam São Paulo. Há discussões na Constituinte de 1823 posteriormente, em que o José da Silva Lisboa, né, o Visconde de Cairu, ele vai também reforçar essa questão em relação ao dialeto paulista, né, essa marca que vem, que se repete. E eu achei interessante como ele vem descrevendo, né, o que circulava na época nessas comparações dialetais, né, de regiões, porque essa relação direta, a corte é um falar muito mais, o correto seria o falar da corte, seria ali, qual é a sede da corte nesse momento? Seria Rio de Janeiro, onde está a corte, ou seria Lisboa mesmo, onde estão os portugueses, onde é são os portugueses lá que... Então, essa questão do português muito mais correto, que é muito debatida depois dessa época, né? E os operários da cidade, né? Também esse discurso liberal aí, mas a questão também eu ia te sugerir, não sei se é interessante ou não, né? Eu lembrei, você faz um recorte lá no início do século XIX, e depois você trabalha com os anos 90. Alguns saltos, né, temporais, tem um momento nos anos 30 na USP, meio esse processo de institucionalização da linguística, com a vinda do Georges Millardet para o Brasil, em que ele faz uma fala no Rio de Janeiro em torno da dialetologia, e introduz Saussure nessa discussão. E na USP tem um texto do Fiorin descrevendo as disciplinas da USP dos anos 30, em que a dialetologia ela era muito forte. E nesse curso que o Millardet ministra no Rio de Janeiro, está presente, por exemplo, Celso Cunha, nesse curso, Antenor Nascentes também, e a gramática do Celso Cunha, ela vai trazer sempre essa relação mais dialetal, né? Tem até o desenho do mapa do Brasil, os recortes dialetais ali, como que essa dialetologia, ela tinha um campo relacionado com a filologia num determinado momento, e depois ela se aproxima posteriormente mais da linguística, né, e da sociolinguística mais contemporaneamente, até quase que desapareceu de uma geografia linguística, que também era terminologia usada pelo Matoso ao descrever o Georges Millardet na história da linguística. Fiquei pensando nisso porque depois, nos anos 60, vem o História do Português Falado, né, o projeto NURC, e tem no Sul, pensando no Sul, tem o projeto VAR-Sul, que tem todo um trabalho da questão do atlas linguístico, acho que vem, eu não lembro quem são os autores que trabalham, mas vem o Ivo, na PUC, está trabalhando pela filologia, tem uma professora na UFSM, que é a Neuza Castro, que vai escrever alguns artigos sobre dialetologia, ela vai tocar em algumas questões, né, ela chega a ministrar uma disciplina de dialetologia, e ela mexe com alguns saberes da dialetologia, mas eu fiquei pensando nisso só, nesses saltos, né, nessa temporalidade, essa relação do VAR-Sul. Eu não sei se ele chega a pegar, mas o atlas linguístico, quem está trabalhando, né, nessas relações, do Paulino Vandresen, eu lembro que era um dos que estava nesse projeto, só uma lembrança. E para Marilene, eu fiquei curiosa para saber quais são as edições do Moraes, né? Porque você falou, eu anotei a 1789, fiquei procurando a segunda, a terceira, porque o Moraes, falando ainda do Lisboa, né, ele era muito próximo do Visconde de Cairu, e ele era muito próximo dessas relações com a corte portuguesa, né? Quase que ele se a gente chamasse na nomenclatura de hoje, a gente diria que ele era brasileiro, mas ele era brasiliense, digamos assim, na época, né? Ele era brasileiro, mas com um olhar de cidadão português. E ele está ali ancorado pela corte mesmo,
E essa publicação de 1789, ela é muito próxima da publicação de 1771 do Reis Lobato, né? Nesse processo de institucionalização da língua portuguesa como uma aula, não era uma aula régia, mas como uma obrigatoriedade, né? De um espaço para que fosse ensinada a língua portuguesa mesmo, né? A arte de fazer sem erro, como está no Reis Lobato, a arte de fazer sem erros a língua portuguesa. Aí você também tem o outro lado, né? O dicionário, né? Você tem a gramática, você tem o dicionário com essa imagem, assim, dos instrumentos linguísticos, né? Para esse ensino. E aí eu fiquei curiosa com as outras edições, porque você traz a questão do reino, né, e as delimitações, e como vai ser esse reino, como o Moraes descreve esse reino, estando muito próximo da monarquia. E ele vai estar muito próximo da monarquia com a vinda da corte para o Brasil. Tanto que são as obras dele que vão ser divulgadas na imprensa régia a partir de 1808, né, como referência, uma delas, um principal nome que circula como referência. É isso, obrigada. Então vamos seguir na ordem das apresentações. Passo para o Denner, desculpa, Denner, cortar o. Então, bom, vou responder as duas perguntas mais ou menos junto e falar algumas questões. Bom, então, a primeira descrição que a gente tem é a descrição do Saint-Hilaire, quando ele viajou ali pela região que hoje é o Paraná, mas que na época ainda fazia parte de São Paulo, né? Então, o Saint-Hilaire, ele passa ali pelos Campos Gerais em 1820, depois vai passar o Debré por ali, em 1827, e o Debré vai fazer uma das primeiras pinturas de Curitiba, e ele passa no mesmo lugar que o Saint-Hilaire passou. Depois, no final do século XIX, o Toné, o Visconde de Toné, que é romancista, ele foi presidente da província do Paraná, quando o Paraná já estava desmembrado, e ele vai ser o primeiro presidente da província a viajar para Guarapuava, que fica no centro-oeste do estado. E naquela época, Guarapuava era um sertão. E ele vai passar de novo pelos Campos Gerais, né? Porque você passa pelos Campos Gerais para ir de Curitiba até Guarapuava, e ele vai fazer de novo uma parte do trajeto do Saint-Hilaire. É meio que mítico, assim, o Saint-Hilaire ali nos Campos Gerais. Por sua vez, quando o Saint-Hilaire foi ao que é hoje o Paraná, ele já, acho que é a terceira ou a quarta viagem que ele faz dentro do Brasil. Ele já tinha ido, se eu não me engano, a Goiás e a Minas Gerais. E as publicações dele, né, vão se dar em 1850, quando ele já está na França, né? Então, as publicações são em francês para franceses, né? E tem alguns outros trechos que não estão no livro, porque aí quando vai ser publicado no Brasil, né, vai ser desmembrado cada livro, cada viagem com cada estado vira um livro, né, mas eram tomos no original francês. E ele vai falar, quando ele vai para Minas Gerais, que eu localizei em francês, como ele fala, depois de tudo o que agora eu vou traduzir assim um trechinho que depois eu posso passar, mas diz assim: depois de tudo o que eu venho de dizer, é preciso não se s'étonner se os habitantes do campo, na província de São Paulo, falam e pronunciam muito mal o português, tanto que os cultivadores, os agricultores de Minas, esses menos da parte oriental, têm uma linguagem geralmente correta e uma pronunciação que não difere daquela do português da Europa, que tem um grau mais de doçura. Ao lugar de vós mercê, abreviam de vossa mercê, vossa graça, por a qual designam a segunda pessoa. Os peasants paulistas dizem constantemente mercê. Sua pronunciação
treinante, eles substituíam TS pelo CH do português, e eles diziam, por exemplo, matsu por macho, e atsu por acho. Então, essas questões que ele vai falar ali, para mim tem muito a ver com a questão da raça também, porque ele vai frequentemente falar que os homens dos Campos Gerais são realmente brancos, verdadeiramente brancos, e é o índio que introduz isso. Então, em São Paulo, a população é mais miscigenada do que nos Campos Gerais. Tem uma questão ali mais interessante, né? Que ainda eu preciso ver melhor, mas que eu estou conseguindo entender melhor aqui na França, com base nos arquivos dele que estão aqui, né? Bom, ao lado disso, eu também trabalho com alguns documentos do século XX, só que são documentos muito locais. Então, por exemplo, há muitas pessoas de União da Vitória, né? Aquela época, União da Vitória, né? Quando houve a demarcação do limite entre Paraná e Santa Catarina, né? Que foi cortado ao meio, a terra em disputa. O que era Porto União da Vitória virou duas cidades, né? União da Vitória, que pertence ao Paraná, e Porto União, que pertence a Santa Catarina, né? Então, a cidade foi cortada literalmente no meio, né? E era uma das cidades mais disputadas, né, pelos coronéis da época. Então, ali naquela região, a gente tem produção de vocabulários, também tem alguns vocabulários que dizem do Vale do Iguaçu, aí você tem vocabulários de cidade, né? Aí já começa a ter ligações com a UEPG, por exemplo, né? Vocabulário de Tibagi, que já é mais nos Campos Gerais. Então, você tem uma série de vocabulários produzidos ao longo do século XX de maneira muito esporádica, que às vezes tem relação com a universidade, às vezes não tem. Às vezes a pessoa escreve um diário e depois resolve fazer um vocabulário que vai ser publicado pela UEPG, por exemplo, né? Mas que não é de uma pessoa que tem conhecimento em linguística, por exemplo, é um engenheiro petroquímico, por exemplo. Mas que também está entrando na minha pesquisa. Por fim, para falar sobre as inscrições dialetais e respondendo um pouco a pergunta da Ana, a questão dos dialetos paranaenses é o que você hoje tem mais de avançado na literatura científica. Então, é totalmente difundido no Paraná, isso, e então você tem duas obras principais que fazem isso. A primeira, que é o Atlas Linguístico do Paraná, de uma professora da UEL, que se chama Vandercy Aguilera. Essa professora, ela defendeu a tese dela acho que na década de 90, só que a época ela fez doutorado, eu não sei se é em letras ou em linguística, enfim, mas na Unesp. Na Unesp, aqui em São Paulo. Na Unesp, qual Unesp agora? Não vou dizer qual Unesp, mas a tese dela está disponível na biblioteca da Unicamp, né, do IEL, uma versão física, e lá tem várias cartas cartas geolinguísticas que ela viajou várias cidades do Paraná para produzir. Então, ela ia lá com questionário, etc. Ela também cita o Antenor Nascentes e outras questões que estão ligando aí, né? Ao lado disso, você tem um outro professor que se chama Francisco Filipac, que ele era professor da faculdade Ele deu aula em várias faculdades de letras do interior, então em Irati, União da Vitória e Curitiba, e ele ele dava aula de sociolinguística. E para o aluno ser aprovado nessas aulas, ele precisava fazer coleta de termos, de palavras regionais. E aí ele reuniu todas essas palavras de anos que ele dava aula e formou um dicionário sociolinguístico paranaense. Mas, no começo desse dicionário, que vem depois da tese da professora Vandercy, ele faz um tratado falando dos dialetos paranaenses, né, que os dialetos paranaenses são propostos pela professora Vandercy, né, com base na pesquisa geolinguística dela.
Além disso, tem um historiador que se chama Rui Wachowski, que ele escreveu a história do Paraná na década de 60, eu acho. E aí ele vai propor uma interpretação da colonização e da ocupação das terras do Paraná, e ele vai propor uma interpretação daquilo que ele chama de três Paranás, né, que são essas ocupações, né, a primeira pelos vicentinos que ocuparam Paranaguá, descobriram ali um ouro, subiram para Curitiba e foram se espraiando para Ponta Grossa, Guarapuava, etc. Depois, os gaúchos e catarinenses que ocupam o sudoeste. E os mineiros e paulistas com a cultura do café na região ali de Londrina, no norte, norte pioneiro, norte novíssimo, etc. Então, esses três Paranás que são propostos pelo professor Rui Wachowski para dar conta da ocupação e da colonização, né, da história da ocupação e colonização do Paraná, eles acabam meio que sendo totalmente transpostos para a linguística, sabe? E aí eu quero ver, assim, qual que é o limite disso, né, quais que são as contradições, etc., né, porque, por exemplo, uma das contradições é que você tem, algumas vezes você tem duas variantes só para, por exemplo, ave que come carniça, né? Então você tem corvo ou urubu. Então, corvo é falado na região norte do Paraná e urubu numa outra parte. Então, se você tem, teoricamente, três dialetos, né, que são que eu vou apelar um pouco no argumento, né? Que são totalmente distintos, você teria que ter uma terceira palavra que esse Paraná tradicional falaria, né? Não só duas, né? Enfim, são algumas das questões assim que eu me pergunto, claro que ainda em fase muito inicial, né, da tese, mas é isso. E também queria só uma última coisa que eu queria falar, que a minha pesquisa é financiada no Brasil pelo CNPq e aqui na França pela CAPES, Print, a quem agradeço muitíssimo. Sem o financiamento, nada disso seria possível. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Denner. Passo agora para a Marilene. Obrigada, Jussiele, pelas questões, Ana Cláudia. É sempre bom quando tem questões, porque aí a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho mais, né, sobre o trabalho. Bom, primeiro, Jussiele, sobre as edições, a primeira de 1789, a terceira 1823 e a décima de 1953. A Ana havia falado a respeito da questão do processo de enumeração e do produção do efeito metafórico, né? Eu achei interessante que, quando colocamos em relação o dicionário com os tratados, é possível analisar como vai se produzindo esse efeito, né, metafórico, né, de substituição de uma palavra por outra. No Tratado de Tordesilhas, nós tínhamos, né, a projeção das áreas de domínio de cada reino, e não aparece a palavra fronteira no tratado, no texto do tratado, né, vai aparecer raia e linha. Quando chegamos no Tratado de Madrid, aparece raia e linha, mas já aparece também fronteira, né, porque aí, 1750, o Tratado de Madrid, né, já começa-se a delimitar, né, as fronteiras, né? Então, como a questão da delimitação das fronteiras e demarcação, elas vão também caminhando com as definições no dicionário. Na 10ª edição, já 1953, século XX, que as fronteiras já estavam praticamente todas definidas e demarcadas, já começa a aparecer as fronteiras, né, a palavra fronteira adjetivada, né, fronteira espanhola, fronteira artificial, convencional, natural. Então, quando se coloca, né, essa palavra, né, que aparece lá na primeira edição, e aí nós fizemos aquela enumeração, né, como ela vai aparecendo como um campo lexical, né, fronteira, confim, limite, extremo, né,
se vamos olhar a palavra isoladamente, né, ela fica-se muito relacionada, né, ao que pressupõe as gramáticas, né, tradicionais. Mas a palavra sendo colocada em relação com outros materiais também que vão compondo o arquivo, né, no caso dos tratados e limites, nós podemos observar esse deslize, né, esse efeito metafórico, né, que vai se produzindo. Quando observo ali a primeira edição do dicionário de 1789, em relação com a terceira, eu observo também a substituição de raia com i, que estava na primeira edição, por raia com y, né? Então, como a Juscelia estava falando, essa posição sujeito português, né? Embora seja um brasileiro, mas ele estava determinado, né, por condições de produção portuguesas, Reino de Portugal, e observa-se como marca-se também na escrita essa substituição, então, de i em raia por y, né? Também vinculando-se a, como ele mesmo defende no prólogo do dicionário, a como se escreve, né, mais corretamente a língua. E também acho curioso que a fronteira Portugal-Espanha, ela é chamada de raia, né, com Y, né? Então, também, né, pode haver um deslizamento aí, uma determinação também desse espaço, né, também geográfico que acaba também determinando, né, os sentidos e como as palavras passam a ser escritas, né, no dicionário, né. O artigo ele tem mais de 30 páginas, né? Então foi realmente um esforço de síntese. Havia também umas outras partes que eu acabei não apresentando, né? Que é dessa relação da fronteira como um lugar de passagem, e que eu chego a isso a partir de um exemplo de mulher, né? Parece a fronteira sendo definida como mulher, né? A mulher que vive, né, na fronteira, né? E aí eu fiz também uma relação, né, desses lugares sociais, homem e mulher, né, que vai retomando pela memória discursiva as masmorras medievais, funcionando, então, na fronteira também esse lugar onde é possível, né, passar vítimas de tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual, e é claro que isso também é bastante importante para ser aprofundado em trabalhos futuros, né, que a gente não dá conta de todos os sentidos, né, que vamos chegando a partir das relações que vamos efetuando e gestos também de arquivo, né, que vamos estabelecendo, né. Eu acho que seria isso, não sei se teria mais alguma pergunta. Fico muito agradecida pelas questões e pela oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Oi, Marilene, obrigada. Só ia fazer um comentário adicional sobre a pesquisa do professor José Horta Nunes. Não sei se você teve acesso à produção dele. Ele tem Sim. alguns textos, e num deles ele vai mencionar esse processo mesmo de redução do dicionário do Glutot pelo Moraes, né, que era uma quantidade maior de tomos. Ele e o Moraes, quando propõe de língua portuguesa a 2 tomos, né, que possibilitou essa circulação maior nas escolas que o José Horta Nunes traz, né, e aí esse processo também, reforçando aquele comentário, né, dessa questão da preocupação com essa escolarização após a expulsão dos jesuítas, esse período de formação das aulas régias, de Constituição. A gente tem uma questão aí interessante, assim, de se observar, né, como se dá uma ampla circulação, como se produz uma circulação maior dos instrumentos linguísticos nessa época, né. Claro que seu objetivo é a noção de fronteira, né, eu fiquei pensando nessa circulação mesmo do próprio instrumento depois com a denominação. Sim. Eu vou passar aqui para... Obrigada, Ju. Obrigada, que eu deixei passar antes.
Então, eu achei interessante, né, você ter comentado sobre a questão, né, de ser multidisciplinar, e realmente eu acho que se encaixa mais nessa categoria, sim, tanto que na UFSCar, eu conheço, na verdade, muito dos estudantes que eu conheço fazem disciplinas de outros departamentos, assim, então eles têm contato com muitas outras coisas, assim, então... Ah, e você também falou sobre a HIL ser obrigatória, né? Lá não foi, lá é optativa. Tanto que eu fiz no segundo semestre da faculdade, foi aí que eu comecei a me interessar pela área. E já outros alunos estavam fazendo outras coisas. Então, eu acho que esse saber que é produzido é muito individual de cada um, sabe? Não tem necessariamente uma ligação entre si. E você ter tocado no assunto da USP realmente tem uma importância assim bem histórica, né, por ser uma faculdade assim bem antiga, tem uma grande importância assim, mas eu só não peguei a USP para fazer análise porque eu acho que a Unicamp e a UFSCar tem muito mais a proximidade entre ambas, tanto que professoras, né, a gente tem mais proximidade também. E como você falou, né, quanto mais velha, mais difícil de analisar também, e também por não focar tanto em ser um bacharel. Lá no site está escrito que é, mas na prática eu acho que não é necessariamente a mesma coisa que é nas duas universidades, né, na Unicamp e na UFSCar. Então, eu acho que é bem interessante, né? Tem várias nuances assim para essa pesquisa, que inclusive eu e a Luciana a gente quer prosseguir com ela para estudar, né, sobre a Federal de Goiânia, a USP, e até fazer uma entrevista com as pessoas que são formadas em linguística para ver o que eles estão trabalhando, em que áreas estão atuando e como foi a experiência para cada um dentro das universidades em si. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de falar. Obrigada. Obrigada, Giovana. Agora eu passo a palavra à Isabela. Bom, eu tenho só a agradecer mesmo. Obrigada pro Ana Cláudia pelos comentários e também pela informação sobre como foi sua experiência com o CIARC e trabalhar com arquivos, que, bom, para cada pesquisador é um caminho, vamos dizer assim. Então, foi bem interessante. Obrigada a todo mundo aí da mesa, dos colegas que estão, né, apresentando junto comigo. E eu também pretendo continuar a pesquisa agora no doutorado, de novo no dossiê do Amadeu Amaral, só que agora com um pouco de mais tempo e com uma outra visão, né? Já trabalhando, já tendo esse contato mais perto com o dossiê e arquivos. Obrigada, Isabela. Nós temos mais alguns minutinhos. Não sei se alguém dos participantes gostaria de fazer alguma questão, algum comentário a mais sobre o seu trabalho, ou dos aqui presentes, ou o público que está nos acompanhando no chat. E então, amanhã, nosso último dia do Encontro do Colibri 2023, nós teremos duas mesas novamente. A primeira, a mesa 5, começará um pouquinho mais cedo, por volta das 13h30. E depois nós teremos a mesa 6 às 15 horas aproximadamente. E ao final, após as 16h30, por volta das 16h30, o sorteio de livros e o encerramento com um balanço do nosso evento. Certo? Então, até amanhã. Obrigada.